noite a todos, a paz seja convosco. Então nós estamos hoje no primeiro dia de oração, intercedendo, né, pelas famílias, pelas pessoas que têm alguma dependência química, né, e para que Deus venha reconstruir as famílias, que o Senhor venha nos dar fé. E eu vou trazer uma pequena palavra, né, para que o Senhor gere fé em nosso coração, para que a gente possa buscar por aqueles que não têm força. Amém? O propósito dessa oração, dessas orações, que vão ser de 7 dias durante essa semana, é para buscar por aqueles que não têm força, dependentes químicos não têm força para buscar em Deus, né? Tem muitos pais, muitas famílias sofrendo, porque também estão sem força já de buscar por essas pessoas e não conseguem resultado. Então nós vamos estar fazendo essa live para que o Senhor venha e nos cubra e nos dê força para buscar por essas pessoas que não têm força. Há muitas famílias destruídas, há muitas famílias sofrendo, há muitas famílias chorando, há muitas pessoas desesperadas porque não sabem mais o que fazer com seus filhos, com seus parentes, com pessoas que estão sem socorro, né? Então eu convido você a entrar conosco nesses dias de oração, todos os dias. Eu vou procurar estar na igreja orando e fazendo uma live, amém? Às 6 horas da tarde, às 20 horas, para que o Senhor fale conosco, fale com essas pessoas que estão passando por esse tipo de necessidade, né? Que o Senhor venha falar e venha produzir em nós fé, porque a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus e tentar transmitir fé para as pessoas que necessitam de fé para estar buscando o Senhor, né? Aqui eu vou ler essa passagem que o Senhor me deu, né, agora. E aqui te fala assim, em Salmos 103, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Glória a Deus. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aleluia. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, em nome de Jesus. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Amém? Eu queria deixar essa mensagem para você que pensa, né, que está dentro desse contexto que eu falei, que está procurando misericórdia de Deus, que está procurando entendimento, talvez está sem força, talvez está desanimado, eu não sei, né? Esses 7 dias de oração vai ser para que Deus renove, né, as nossas forças e que a gente possa ser como águias que voam e não se cansam, e que o Senhor venha e renova as nossas forças. Essa palavra é para que a gente lembre que não é o homem que pode nos julgar, que não é ninguém terreno que pode julgar nossa iniquidade, julgar nossa falha, julgar essas pessoas as quais eu estou buscando essa semana, né? Pessoas que acham que não tem mais jeito, muitos pais desesperados porque acham que os filhos não têm mais jeito, que os filhos não podem mudar. A palavra de Deus, ela fala que tudo pode mudar, que tudo pode ser transformado.
Se a gente for ler a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela fala que Jesus Cristo, tudo que ele tocava era transformado. Então, esse texto que eu li no Salmo 103, ele fala que o Senhor é a favor daqueles que o temem. Quando nós nos colocamos para buscar por alguém, buscar por alguma pessoa diante do Senhor e buscar por nós mesmos, a primeira pergunta que vem ao nosso coração, a primeira pergunta que eu vejo aqui nesse texto, né, que o Senhor deixa aqui por 2 vezes escrito, né, está escrito aqui, é que o Senhor é Senhor daqueles que temem por amor a Ele. Então a minha pergunta é: nós temos temido ao Senhor? Não é temido, o temido que fala aqui, não é você ter medo do Senhor, é você tentar obedecê-lo. Porque o Senhor sabe que nós somos pó, e Ele sabe que nós somos iníquos, Ele sabe que nós somos pecadores. Mas a minha pergunta é: você vai se achegar ao trono do Senhor nesse momento, né? Nessa live é para que a gente se achegue ao trono do Pai. E aí a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós chegamos a Deus, quando nós desejamos fazer um altar para o Senhor dentro da nossa casa, é render louvores a Ele, né? Render louvores a Ele e nos colocar na posição que nós estamos, na posição de quê? De quem erramos, de quem tentamos obedecer ao Senhor e não conseguimos, lutamos para estar na presença do Pai e o dia a dia, a canseira, o cansaço, todas essas coisas do mundo que nos sugam, né? O trabalho, as perseguições dessa terra, as perseguições do mundo, que nos deixam cansados, nos deixam aflitos, nos deixam sem forças para buscar o Senhor. E o Senhor, Ele fala, a palavra fala que se nós buscarmos no Senhor, Ele renova as nossas forças. E Ele nos leva a um lugar onde nós possamos exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle, porque o Senhor deseja ser glorificado, ser amado, né? Ser admirado. O Senhor deseja fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. Então nós devemos buscar ao Senhor e nos prostrar diante dEle, que nem Davi fazia, com pano de saco. Pano de saco na palavra quer dizer humilhação, quer dizer: Senhor, eu estou cansado, eu admito, eu sou falho, eu peco e eu preciso, Senhor, que o Senhor olhe para mim. Eu preciso que o Senhor olhe pelo meu filho, eu preciso que o Senhor olhe pela minha filha, eu preciso que o Senhor olhe para minha casa, eu preciso que o Senhor olhe pelo meu casamento. Senhor, eu estou num estado deplorável, eu preciso que o Senhor olhe pela minha saúde mental, pela minha saúde física, pelo meu coração, pela minha alma, pela dor da minha alma, pela minha aflição. Então nós temos que nos colocar diante do Pai dessa maneira, nos colocar falhos, nos colocar fracos, porque Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos feitos do pó, né? E o pó dá um vento forte, você já viu o que acontece, né? Se a gente for ver, se você pegar um punhado de pó, de terra, e colocar na sua mão e vir um vento e soprar, ele voa para tudo quanto é lado e ele vai esparramar, né? E ele vai se acabar, ele vai sumir. Então nós temos que nos colocar diante de Deus como pó que somos, né? Como falhos, fracos como pó que somos, para que o Senhor nos veja e se agrade de nós e olhe e veja nós como vaso de barro, pronto a ser moldado pelo Senhor. E que a gente aprenda tudo de novo, que a gente aprenda tudo novamente, glorificar o Senhor, buscar a Deus e nos colocar sempre na presença do Senhor, porque o Senhor é Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. A palavra fala que o Senhor é Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que cura, aquele que faz coisas extraordinárias e muda caminhos e muda estados, e como muda o estado das pessoas, o estado emocional, o estado físico, o estado mental, né? A nossa mente, se ela estiver doente, o nosso corpo ele padece. Então, o que acontece? Geralmente nós vemos o dependente químico, por exemplo, a mente dele, o corpo físico dele está dependente daquilo ali, né? Nós sabemos que é uma dependência e que aquilo está na mente dele, o corpo dele necessita daquilo. Então, nós temos que nos colocar diante do Senhor e pedir para Deus vir sarar a nossa terra, né? Vir sarar a nossa herança, vir sarar os nossos filhos, vir sarar a nossa casa, vir sarar
a nossa genealogia, a nossa descendência, sabe? Nos dá uma descendência sarada, uma descendência curada, uma descendência que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, para que o inimigo não tenha legalidade para nos fazer sofrer, sabe? Nós não precisamos vir para o Senhor pela dor, mas que os nossos filhos venham para Deus, porque eles desejem no seu coração, eles ouçam o chamado do Senhor. Eles ouçam o chamado que o Senhor tem para dar uma vida melhor, para dar uma vida sarada, para dar uma vida completa, uma vida cheia de saúde, cheia de alegria, cheia de paz, cheia, né, e próspera, com os ministérios que o Senhor Jesus nos dá, com os dons que o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida. Então eu queria dizer que eu queria te convidar para estar buscando pelas pessoas que você acha que não tem jeito, pelas pessoas que você pensa que você desistiu de buscar. Eu penso que o Senhor deseja que você volte a clamar, que você volte a chorar, que você volte a deixar nas mãos dele, mas não deixar largado nas mãos do Senhor, mas estar orando para que Deus venha e cubra e dê cobertura espiritual, porque essas pessoas, no geral, elas não têm cobertura espiritual, porque muitas não tem ninguém orando, não tem ninguém buscando em Deus por elas. E aí elas ficam sem nenhuma cobertura. E aí tem um ditado que fala assim: quando o pai não quer abraçar o filho, o inimigo ele vem e abraça, né? E o inimigo vem e abraça e coloca aquilo que ele quer na vida dessa pessoa. E aí essa pessoa sofre, né? Porque o inimigo ele está ao redor do mundo, da terra, para roubar, matar e destruir, né? Mas o Senhor ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância no Senhor. Então, se você está fora do Senhor, né? Se você não tem temido ao Senhor, temido que eu digo é ter amor à palavra do Senhor, ter amor ao Pai, ter amor ao cuidado dele pela nossa vida, sabe? E encontrar um pai que cuida, um pai que zela por nós, um pai que vai nos defender, sabe? Quando você é motivo de chacota, quando você está sem defesa, né? Nós temos que crer que existe um Deus que ele luta as nossas batalhas, que ele vai nos fortalecer, que ele vai lutar as nossas guerras, que ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, que aquilo que nós não podemos, que nós não temos força, que nós não conseguimos mais fazer, né? O Senhor, se nós nos colocarmos aos pés de Jesus, ele vai trazer. E se você está sem força, se você está cansado, se você está sendo oprimido, a palavra que ela fala é que Deus luta pelos oprimidos, né? Então, se você está se sentindo oprimido pelas coisas do mundo, né? Pelas coisas terrenas, pelas coisas que nos ferem, eu não sei o que pode estar te incomodando, mas o sofrimento por uma alma, o sofrimento por um filho, o sofrimento pelo marido, o sofrimento pela esposa também nos deixa oprimidos, né? O inimigo se aproveita disso e nos tira alegria, nos tira paz, não é mesmo? Então vamos buscar no Senhor, busque no Senhor, porque o Senhor ele tem desejo de restaurar famílias, ele tem desejo de colocar cordão de 3 dobras sobre casamentos, sobre relacionamentos que por algum motivo está passando por dificuldades, sabe? Não é o fim. Nós temos que crer que Deus ele pode, mas nós temos que buscar em Deus, porque ele pode todas as coisas. Ele pode nos livrar, ele pode nos fortalecer, ele pode derramar bênçãos sobre nós para nos fazer vitoriosos sobre as coisas que nos perseguem. O problema é que muitas vezes nós ficamos sem cobertura espiritual, né? A palavra fala que aquele que muito conhece, muito é devedor, porque muito lhe será cobrado. Então, se você porventura já conhece a palavra de Deus e saiu desse caminho, mas você conhece a verdade, volte para Jesus, volte a buscar no Senhor, volte a buscar no Senhor, pergunte a Deus o que Ele quer que você faça, porque cedo ou tarde a conta chega, sabe? O inimigo ele está procurando pessoas sem cobertura espiritual, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que já foram ungidas, pessoas que o sacerdote já colocou a mão, já batizou, já entregou a Deus. Essas pessoas muitas vezes se decepcionam com outras pessoas, com a igreja, com
com templo, sabe, com muitas coisas. E aí saem da presença do Senhor. E aí fica à mercê do lobo, à mercê do devorador. E aí de repente o devorador chega e ele vem e ele tenta devorar sua casa, devorar sua família, sabe? Tirar tua paz, para que você se ire mais ainda com Deus. E esse não é o caminho. Não é o caminho irar-se com o Senhor, né? Ao contrário, nós temos que nos colocar aos pés de Jesus e pedir a proteção do Pai, pedir que o Senhor venha com a sua luz, venha com o sangue dele no Calvário, sangue santo, para nos proteger, para que o inimigo não ache brecha na nossa vida e possa usar algo contra nós, e possa nos ferir, possa ferir a nossa casa, possa ferir aquilo que a gente ama, né? Porque o inimigo, ele é assim, ele é sujo, ele é astuto, ele vai tentar ferir o que você ama, ele vai tentar ferir aquilo que mexe com o seu coração. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é os filhos, né? Tem muitas pessoas que o inimigo entra pela brecha, até mesmo da área financeira, sabe? Escandaliza a pessoa na igreja, escandaliza a pessoa com líderes, e aí essa pessoa ela fica escandalizada e ela sai fora do templo, ela sai fora da bênção, ela sai para fora, e aí lá fora você está à mercê do inimigo. E aí você, aos poucos, você começa a parar de temer a mão de Deus, parar de pensar, opa, mas eu tô pecando, eu tô cometendo iniquidade. Aos poucos, o pecado, as falhas, né? As coisas do mundo, elas vêm entrando aos poucos na nossa mente, na nossa família, vem entrando aos poucos na vida daqueles que estão longe, né? Da nossa vida não, tá repreendido em nome de Jesus. Mas ela tenta entrar, infiltrar, né? Infiltrar nas brechas, nas pequenas brechinhas. E aí o que acontece? Essa brechinha, ela começa a gerar coisas grandes, e coisas grandes, e coisas grandes. E quando você vê, sabe aquele rasgãozinho da roupa? Faz um rasgãozinho só, né? Um furinho. E aí você coloca na máquina para lavar, e esse buraco se abre e vai ficando grande, vai ficando grande. E o inimigo, ele faz isso na nossa vida. E se nós não tivermos a proteção do Senhor, a proteção do sangue de Jesus sobre a nossa casa, se nós perdermos o temor que eu digo é o temor por amor ao Senhor, por amor à lei, por amor ao que Ele ensinou, por amor ao sangue de Jesus, por amor ao sacrifício que Ele fez por nós, por amor a Ele ter nos dado a vida, ter nos dado uma família, ter nos dado coisas que alegram o nosso coração, né? Às vezes a gente perde a reverência ao Senhor e vai perdendo o temor, e daqui a pouco você não quer mais saber de Deus. E aí o que acontece? É isso que o inimigo quer, que você não queira mais saber de Deus, porque aí o inimigo tem total liberdade para fazer o que ele quiser com você. E aí ele vai atacar os pontos mais fracos que você tem, né? E ele sabe, ele conhece, ele sabe o que mexe com o ser humano. É por isso que a palavra fala que ele vem nos oferecer, nos tentar. Ele não vai nos tentar em algo que não é tentador. Ao contrário, ele vai nos tentar naquilo que vai chamar a nossa atenção, naquilo que vai nos ferir, naquilo que vai abrir brechas na nossa vida, para que ele possa destruir, roubar e destruir. E em nome de Jesus, nós vamos estar orando essa semana e buscando em Deus, para que o Senhor venha com providência. Se for no casamento, que seja no casamento. Eu não sei a área que você precisa, mas eu tenho meu coração voltado neste lugar, para a área da família, para a área de vícios, para a área para que haja um conserto nas famílias, né? Que os filhos voltem a honrar os pais e que os pais voltem a honrar os seus filhos, né? Que o pai volte seu coração para o seu filho, o seu filho volte seu coração para o seu pai. Que haja paz, que haja luz do Senhor Jesus. Que o esposo, né, volte seu coração para a esposa e comece a ver a esposa, aquela mulher que ele via quando ele conheceu. E que a esposa comece a ver aquele marido como aquele jovem que ela se apaixonou, que ela conheceu, que atraiu ela. Esse domingo o meu esposo pregou
que logo que ele me conheceu, ele me dava presentes, né, que eu gostava, de ursinho, boneca de porcelana, essas coisinhas, de chocolate. E com o tempo, nós vamos fazer 18 anos de casamento. Com o tempo ele parou de praticar essas coisas. Mas ainda ele pratica, mais menos, mas ainda ele pratica. Ele ainda me dá chocolate, ele ainda traz algumas coisas. Eu até tenho ainda lá em casa. Eu tenho um ursinho lá em casa, 2, que tem 18 anos, que ele me deu. Então, assim, são coisas que o Senhor chamou a atenção dele, que ele estava parando de praticar, sabe? E quando Deus ele chama a nossa atenção, é porque que ele volte a praticar aquilo, para que haja cordão de 3 dobras, para que a família se junte de novo naquele primeiro amor. O Senhor tem chamado a nossa atenção para o primeiro amor, para o amor, sabe? O Senhor veio e exortou a igreja de Éfeso, se não me engano, e ele falou que sabe as tuas obras, e que sabes que não tolera falsos profetas, e que sabes que não toleras pecado, que sabe que não tolera tantas coisas, mas uma coisa tem contra ti: deixaste o primeiro amor. E a palavra fala que tudo cessará na nossa vida. As únicas coisas que vão permanecer da palavra de Deus é a palavra do Senhor e o amor. Dos dons, o que vai permanecer é o amor. Então nós devemos usar esse amor com a nossa família, né? Nós devemos lembrar como a gente falava com os nossos filhos, como a gente falava com a nossa esposa. Uma vez Deus me deu uma palavra que falava assim: converse com o seu filho enquanto ele ainda ouve a sua voz. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento, você vai ignorar tanto a voz dele, e você vai ignorar tanto de conversar com ele, que vai chegar um momento que ele não vai mais querer ouvir a tua voz, ele não vai mais querer saber de você. E aí você vai estar mais maduro, você vai estar mais velho, vai estar mais descansado, não vai estar correndo tanto atrás de bens materiais, de coisas de vaidade da vida. E aí você vai querer conversar com o seu filho, só que aí o seu filho não vai mais querer conversar, porque ele não está mais ouvindo a sua voz. Porque quando ele desejou ouvir a sua voz, você não falava com ele, sabe? Eu li um estudo que as pessoas que deixam você falando sozinha são pessoas que foram muito ignoradas na sua infância, dentro de casa. Os pais deixavam essas crianças falando muito tempo sozinhas. E aí, com isso, elas criaram essa síndrome de quando crescem, elas deixam as pessoas no vácuo. Elas ignoram as pessoas. Sabe? E aí o que acontece? Nós temos que rever valores. Nós temos que rever valores. Para os nossos filhos não tirar o nosso tempo, a gente dá o celular, a gente manda ficar no quarto. Os filhos hoje, eles estão nos quartos, eles não estão mais na mesa, almoçando, jantando com os pais, vendo um filme decente na TV com os pais. Eles estão nos quartos, nos seus quartos, com a porta trancada. Antigamente eu me lembro, as casas que eu morei com a minha mãe, quando eu era criança, que algumas tinham tramela e outras não tinham nada, porque era proibido trancar a porta do quarto das crianças. Não era necessário trancar a porta do quarto. E hoje, os filhos, eles se trancam e eles mandam que você bate ou mande uma mensagem quando você vai querer falar com eles. Então, é porque algo está acontecendo lá dentro que não faz bem. Eles estão se trancando, muitas crianças, muitos adolescentes jovens, eles estão se enfurnando dentro dos quartos e estão... tem uma palavra que fala que eles estão entrando naquela área emocional de querer ficar sozinhos e sozinhos e sozinhos e sozinhos. E aí eles vão gerando distúrbios na mente, distúrbios emocionais, aonde leva eles a ficarem doentes, eles quererem se cortar, eles quererem não ter contato com mais ninguém, começarem a desejar coisas erradas. E aí nós vemos que nós estamos perdendo os nossos filhos, né? Muitas pessoas, nós não, em nome de Jesus está repreendido, né? Porque nós não vamos perder filho nenhum para o inimigo, nós vamos resgatar aqueles
que estão querendo ir e vamos proteger aqueles que estão protegidos pelo sangue de Jesus. E vamos sempre lembrar os nossos filhos das coisas importantes. Na minha casa eu tenho minha menininha e ela tem costume de subir em cima da mesa. E aí aquilo começou a me incomodar. E ela vai fazer 4 anos. E aquilo começou a me incomodar e aí esses dias eu falei pra ela: filha, não pode subir em cima da mesa. Daí ela perguntou: mas por que, mãe? Eu falei: porque é um lugar de comer. Dela: porque é um lugar de comer, mãe, mas eu posso sentar? Eu falei: não, filha, não pode, a mesa é sagrada. A mesa é pra gente sentar reunido, tomar um café. A mesa é sagrada para colocar comida em cima, para colocar o nosso alimento em cima. Não pode subir em cima da mesa. E eu aprendi isso com a minha mãe, eu aprendi isso na minha infância. E vai se perdendo se você deixar, porque ela já estava acostumando a subir em cima da mesa. Porque ela sobe por cima do sofá, por tudo. Então são coisas que nós temos que resgatar, para que lá na frente a gente não vai perder os nossos filhos, a gente não vai perder a nossa família, entende? Entende o que eu quero dizer? Os que vão ver essa live mais tarde, né? Porventura, se o Senhor Jesus tocar no seu coração, que você possa estar assistindo, né? E que possa gerar algo na sua vida. Esse tempo eu ouvi uma pessoa falar que ela estava cansada de buscar a Deus sozinha, porque ela ia à igreja buscar o Senhor e ela estava cansada porque o esposo não acompanhava ela. E ela desistiu de buscar o Senhor. Mas ela conhece a palavra, eles conhecem a palavra, ela conhece, é batizada, conhece o Senhor Jesus e tudo mais. Só que ela cansou de buscar sozinha, ela não aguentou e ela parou de buscar o Senhor. E aí os filhos cresceram e os filhos decidiram optar por lados que Deus não abençoa na palavra. E aí ela comentou que abalou ela. Ela ficou abalada. Por quê? Porque ela não esperava que o fato dela não buscar, ela não criou os filhos dela dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus. Ela até um tempo ela foi e ela desistiu e ela deixou de instruir os filhos dela. E agora os filhos cresceram e agora eles vão escolher o que eles querem. E a palavra de Deus fala: instrua os seus filhos na palavra, na vara, na palavra, enquanto são pequenos. Para que quando eles cresçam, eles conheçam os valores que estão aqui. E quando eles se sentirem oprimidos, e quando eles se sentirem atacados no mundo, eles sabem a quem recorrer. Eles sabem que existe um Deus que restaura, que cura, que transforma, que abraça, que não julga, mas que acolhe. Um Deus apacentador, um Deus que abraça aquele que está ferido. Só que aí ela deixou de fazer essa instrução na casa dela, porque ela se cansou de buscar sozinha. E aí começou a praticar as coisas mundanas, as coisas do mundo. E agora os filhos cresceram, e os filhos escolheram coisas diferentes que não agradam a ela, que não agradam a palavra de Deus. E ela está abalada. E eu falei: então cuidado, volte a buscar o Senhor, porque quando a gente se abala, a gente fica mais frágil ainda. E aí o inimigo, ele é tão sujo que ele pode jogar uma depressão, ele pode jogar várias síndromes na nossa mente. E o nosso corpo começa a ficar doente, né? Adoentado, e daqui a pouco nós perdemos a alegria. Ela falou pra mim: eu não tenho mais alegria de fazer nada, eu tô perdendo a alegria de viver, porque ela está muito abalada. Então não deixe isso acontecer com a sua casa, com a sua família. Não deixe de instruir os seus filhos porque você se decepcionou por alguém, por um líder, por um pastor, por um pregador, por um irmão. Não faça isso. Porque o inimigo, ele sabe aquilo que vai te ferir. E se ele conseguir te ferir, ele sabe que ele pode abrir uma brecha ali para ferir a tua casa mais tarde ainda. Então não deixe isso acontecer. Busque no Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar tentando manter esse horário, né? Às 18 horas, mas eu não prometo, porque eu também tenho meus afazeres. E Deus tem me abençoado com os meus afazeres também, graças a Deus. Mas eu procuro sempre tirar um tempo para Deus. Porque não tem como você querer viver uma vida abençoada e querer chegar aos pés do Pai e pedir algo para Ele, sendo que você não abre seu coração nem para dar um tempo do seu dia, um tempo da sua semana para Ele, sabe?
O Pai, Ele quer que o Filho esteja próximo. O nosso Pai, Ele não é um Pai que quer se livrar de nós. Ele nos quer por perto. Ele nos quer aos pés dEle, glorificando a Ele, sentindo a presença dEle, se enchendo da palavra, se enchendo de fé. Então vamos buscar a palavra do Senhor, né? E que o Senhor produza fé no nosso coração. Porque Ele diz na sua palavra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então vamos orar, porque já está dando horário, né? Vamos orar nesse momento. Você que vai ver essa live, ore, né? Bem rapidinho, em nome de Jesus, amém? Porque ela já se prolongou, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê força, Pai, que o Senhor venha com o teu renovo, que o Senhor use essa live para falar com os corações, que o Senhor use a minha vida como canal de bênção, Pai, para profetizar cura, profetizar libertação, Pai, profetizar águias, Pai, águias, pessoas renovadas, pessoas que conhecem o teu amor, conhecem a tua palavra, Pai, e vão ser curadas, Pai, essa semana, em nome de Jesus, Pai, para voltar a buscar em Ti, Senhor, para voltar a instruir a sua casa, instruir a sua filha no amor do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa, Pai, que vai ver essa live, Senhor, que vai ouvir esta palavra, seja tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pai, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, para que ela volte a andar nos caminhos do Senhor, e para que ela seja renovada, para que ela seja fortalecida, para que ela saiba que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor ainda faz. A tua palavra fala que os sinais acompanhariam aqueles que crescem, e nós cremos, Pai, nós da IEQ Joaia. Pai querido, nós cremos, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor ainda é o mesmo, que o Senhor não mudou, Pai. E eu creio, Deus, que os sinais, Pai, as maravilhas e os prodígios do Senhor me acompanham, Pai, através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e acompanham esta igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, que você seja fortalecido em nome de Jesus. E eu quero te dizer que eu também estou aqui me fortalecendo, porque eu fazia muitos devocionais, eu fazia lives, eu estava sempre me fortalecendo muito no Senhor, e eu parei, e eu falei: Senhor, me dá força, Pai, me dá força para voltar a fazer com amor, para voltar a fazer com dedicação, para voltar a ler Tua palavra, para voltar a abrir o meu coração, Pai, a rasgar o meu coração diante de Ti, Senhor. Que eu não, Senhor, se o meu coração está se transformando em pedra, Pai, pela iniquidade ou pela falha, ou seja, pelo que for, Deus, que esteja acontecendo no mundo, que esteja acontecendo na minha mente ou dentro de mim, Pai, eu te peço, Deus, tira esse coração e coloca um coração de carne, porque eu quero te sentir, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero que a Tua palavra produza vida em mim, Pai, e vida com abundância, Deus, e aonde eu andar, aonde eu colocar a planta dos meus pés e as minhas mãos, Pai, que seja como José, Pai, que seja frutífero, que aquele jardim, Pai, que está ressecando, que está secando aquela terra seca, volte a ter vida, Senhor, e que as folhas floresçam, que as flores floresçam, que o jardim se esverdeça na presença do Senhor, e que haja vida, e vida, e vida, e vida do Espírito, em nome de Jesus, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. O que eu procuro nesta live, em nome de Jesus, é te fortalecer, é a te levar a um lugar, a buscar o nosso Deus Todo-Poderoso e a ver o agir, os sinais, os prodígios e as maravilhas que Ele promete àqueles que creem e que o seguem. Amém? E nós somos seguidores do Senhor Jesus, nós cremos. Nós somos discípulos dele, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Fiquem todos, na paz, e que a paz do Senhor transborde no seu coração, em nome de Jesus, amém.